meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que firmes e fortes na preparação do seu concurso, da sua carreira, do seu sonho. Gente, na nossa aula passada, nós interrompemos o estudo do crime de homicídio na parte qualificada, ali do parágrafo 2º. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ainda ao estudo do homicídio qualificado, desta feita aos dois últimos incisos, que são, inclusive, inovações legislativas, que é o inciso que cuida do crime de feminicídio e o inciso 7º, que é denominado pela doutrina como sendo o homicídio funcional. Então, vejam vocês que o objeto do nosso estudo, o primeiro inciso, ele cuida ali do crime de feminicídio, ou seja, a mulher ela é morta por razões da condição de sexo feminino. Então, veja que, num primeiro momento, para que nós entendamos o que é o crime de feminicídio, nós temos que fazer uma leitura conjunta do inciso 6º com o parágrafo 2A, que está logo abaixo do parágrafo 2º do próprio artigo 121. Porque, vejam, o legislador ele disse, é feminicídio quando a pessoa é morta por razões do sexo feminino. E aí, meus queridos, no parágrafo 2A, só então nós temos o que o legislador considera como sendo condições do sexo feminino. Então, veja que ele cuida, né? Considera-se que há razões do sexo feminino quando o crime envolver violência doméstica e familiar e quando houver menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Quais são os detalhes do crime de feminicídio? Primeira coisa, gente, feminicídio... Deixa eu trocar o pincel aqui, pessoal. Feminicídio é diferente do crime de femicídio, ok? O feminicídio é o objeto do nosso estudo na aula de hoje. É justamente o inciso 6º, que cuida, né, da morte de mulher, mais razões do sexo feminino. Então, vejam vocês que, na verdade, no feminicídio, a mulher ela é morta por ostentar a condição de ser mulher. Por outras palavras, a mulher, ela, né, teve a sua morte motivada por algo que se vincula ao seu sexo, seja, por exemplo, por machismo ou por uma questão autoritária. Veja que ela não morreu por qualquer outra razão diversa dessa, ok? Então, a motivação foi o sexo feminino. Agora, gente, o crime de femicídio ocorre quando, né, a mulher é morta. Ou seja, qualquer mulher, quando morre, nós dizemos que há um femicídio. Veja, na primeira hipótese, que é o objeto do nosso estudo no inciso 6º, feminicídio ocorre quando, por uma razão do sexo ostentado pela mulher, ela é morta. No femicídio, não. No femicídio, cuida-se de qualquer mulher que morre. Então, essa é a primeira diferença, não confundir os dois termos, ok? Então, veja, muitas vezes, dependendo do caso, fica até difícil a gente saber se é femicídio ou feminicídio, tá? Muitas vezes a gente recomenda que você faça a seguinte pergunta. Bom, temos uma mulher morta, ok. Se nós trocarmos o polo passivo, se nós trocarmos a vítima e colocar um homem no lugar dessa vítima mulher, ainda assim haveria o homicídio? Se ainda assim haveria o homicídio, provavelmente ele não foi motivado pela razão do sexo feminino, ok? Agora, se você substitui, né? Se você substitui ali a vítima
por um homem e não haverá o homicídio, então veja que nesse meu segundo exemplo, houve ali provavelmente uma motivação vinculado com o sexo, tá? Agora, o que que a gente tem que saber além disso? Ora, sempre que eu tenho feminicídio, sempre que houver feminicídio, eu tenho femicídio, claro. Porque se aqui cuida de morte de mulher por razão do sexo feminino, veja, a primeira parte, morte de mulher. Então, necessariamente, para que eu tenha um feminicídio, eu tenho um femicídio. Agora, nem toda morte de mulher significa feminicídio. Tudo bem, gente? Essas são as primeiras impressões que nós temos ali do inciso 6º. Agora, outras questões, né, que os alunos sempre me perguntam. Primeira delas, homem pode ser vítima de feminicídio? Então, veja, pessoal, esse é um assunto muito delicado hoje. Os tribunais, eles têm algumas interpretações divergentes com relação a isso. Mas prevalece, você vai levar isso para a sua prova de primeira fase, que é importante, prevalece que homem do sexo masculino, homem, né, pessoa que possui pênis, ela não está submetida, não está amparada ali ao feminicídio. Porque, veja, o que acontece, gente? O feminicídio, ele veio, né, para tutelar ali a questão da violência de gênero idealizada lá na Lei Maria da Penha. O que acontece na Lei Maria da Penha? Lá nós trabalhamos com um tipo de tutela que, além de sexo, é também uma tutela de gênero, gênero masculino e feminino. Veja, quando nós falamos gênero, a gente, né, se vincula a feminino, masculino. Quando a gente se vincula me perdoem, de sexo, nós temos sexo, né, macho, fêmea, né? Então, quando a gente fala de sexo, nós estamos lidando com biológico, sexo biológico, pênis, vagina, macho, fêmea. Quando nós lidamos com violência de gênero, nós lidamos com feminino, masculino. Então, veja, como a Lei Maria da Penha, tá? A Lei Maria da Penha, na qual o inciso do feminicídio foi inspirado. Lá ela tutela uma violência de gênero, depois vocês vão ver isso até lá em leis penais especiais. Muitos magistrados entendem, muitos juízes entendem que, embora seja um homem de sexo biológico, né, masculino, com pênis, se ele se identifica com o gênero feminino, ou seja, se ele se compreende como uma mulher, se ele se comporta como uma mulher, lá no contexto da Maria da Penha, ele pode receber as tutelas ali previstas. Veja, pessoal, não é o caso do nosso feminicídio. Por que não? Porque a nossa alteração que foi realizada aqui no Código Penal, ela se vincula a sexo e não a gênero. Então, veja, sexo biológico, pênis, vagina, macho, fêmea, não é gênero feminino, masculino. Então, veja que quando o inciso 6º, ele diz, né, matar mulher por razões da condição do sexo. O que ela quis dizer aqui? Macho, fêmea. Não violência de gênero, não questões de gênero, feminino e masculino. Então, quando o legislador ele colocou aqui por razões do sexo, ele quis vincular ao sexo biológico. Então, por outras palavras, se porventura você tem uma vítima que seja homem, e que se identifica com o gênero feminino, se comporta como uma mulher, se compreende como uma mulher, mas que ainda possui o órgão genital masculino, essa pessoa não estará amparada pelo feminicídio. Por quê? Porque aqui nós temos uma vinculação com o sexo biológico, ok? Então, muita atenção nesse detalhe, tá? Se o sexo biológico é masculino, se a pessoa tem pênis, por outras palavras, né? Ela não vai receber o amparo dessa qualificadora, ok? Agora, outras questões que nós temos também.
se o homem ele é operado, que na verdade não vai ser homem mais, né, meus queridos, vai ser uma mulher. Então, se num primeiro momento cuidava-se de um homem que fez a cirurgia de transgenitalização e agora adequou o seu sexo biológico ao seu a sua personalidade, nesse caso, a jurisprudência tem admitido sim a aplicação da qualificadora. Porque veja, se houve a cirurgia de transgenitalização, houve uma alteração do sexo biológico para constar ali, portanto, o sexo feminino. Então, se é uma mulher, né, que operou, que no primeiro momento era do sexo masculino, mas realizou a cirurgia de transgenitalização e agora ela é completamente uma mulher, ela é amparada, sim, pela qualificadora do feminicídio, ok? Esses são os posicionamentos seguros que eu posso passar para vocês, tá? Então, na prova, muita cautela com relação a esses detalhes. Mas, em primeira fase, dificilmente isso é cobrado com esse grau de profundidade. O que é cobrado de vocês, pessoal? Simplesmente a redação, razões de sexo feminino para vincular com o sexo biológico e o parágrafo 2A, que cuida justamente do que seriam essas razões de sexo feminino, que é violência doméstica e familiar e a menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, você vai memorizar isso. Agora, outros detalhes. Quem pode praticar o feminicídio? Eu preciso de uma relação afetiva? Não, meus queridos, claro que não. Basta que a morte tenha sido motivada por aquela pessoa ostentar o sexo feminino, ok? Então, por exemplo, entre irmãos é possível feminicídio, entre relação íntima de afeto, qualquer parentesco consanguíneo, pai, filha, avô, filha, neta, muito comum. Agora, também é possível casal de mulheres, pode haver feminicídio? Pode. Gente, não importa quem é o sujeito ativo, me perdoe, não importa quem é o sujeito ativo, quem matou, se é homem ou mulher, importa quem morreu. Quem morreu, essa morte foi motivada por razões do sexo feminino? Foi, então é feminicídio. Não importa quem é o sujeito ativo. Nas aulas anteriores, inclusive, a gente estudou que o crime de homicídio é um crime comum. Então, qualquer pessoa pode ser autora. Então, veja que, com relação àquele que pratica o crime, ao sujeito ativo do crime de feminicídio, nós temos um crime comum. Qualquer pessoa pode figurar. Agora, no tocante ao sujeito passivo, ou seja, aquele que pode figurar como vítima no crime de feminicídio, somente mulher, ok? Então, veja que com relação, então você vai colocar aí no seu material, com relação ao sujeito passivo no feminicídio, quem pode ser? Somente a mulher. Então, cuida-se de um crime próprio. Por que um crime próprio? Porque no crime de feminicídio é exigida uma condição especial, ou seja, a vítima necessariamente precisa ser mulher do sexo feminino, ok? Agora, com relação ao sujeito ativo, aquele que pratica, pouco importa se homem ou mulher, ok? Então, a sua memorização, ela vai ter que se vincular ao sexo biológico para o feminicídio, ok? E desde que fique demonstrado, atrelado ao sexo biológico, uma violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, veja, muito cuidado nas questões quando elas trazem casal, né? Geralmente o candidato ele é induzido a erro. Sempre as pessoas, os candidatos pensam que porque era um casal e a mulher morreu, se cuida de feminicídio. Nem sempre, ok? Então, a questão ela vai ter que trazer além dessa relação afetiva que, né, o sexo feminino foi a razão pela qual o crime foi praticado. Senão, não será feminicídio, ok? Então, muita atenção. Além da relação afetiva,
além da relação de afinidade, além dessa narrativa toda, é necessária a motivação vinculada ao sexo feminino, seja no contexto de convivência familiar e doméstica, seja menosprezo ou discriminação à condição da mulher, ok? De posse dessas informações, gente, vocês estão mais do que tranquilos agora para poder matar qualquer gabarito que eventualmente cobre a questão do feminicídio. Agora, outra novidade legislativa que nós temos, veja que eu fiz questão de deixar o ano, né, para vocês verem que é uma novidade legislativa. Uma outra novidade que nós temos aqui é o homicídio funcional. Homicídio. A doutrina denomina esse homicídio qualificado pelo inciso 7º como sendo um homicídio funcional. Veja, a motivação, a razão pela qual esse crime, esse homicídio vai ser praticado, se vincula à função pública que é exercida por determinada pessoa. Muitas vezes, a vítima não é a pessoa que exerce essa função pública, são os familiares, as pessoas que com ela convivem. Então, veja que o homicídio funcional, ele acautela não apenas o agente público, tá? Mas também seus familiares, seu cônjuge, companheiro. Então, veja, quem são esses agentes públicos? Os que estão previstos no artigo 142 e 144 da Constituição, que basicamente são as pessoas integrantes das Forças Armadas e das polícias investigativas. Então, Exército, Marinha, Aeronáutica, polícias judiciárias, civis, militares, federais. Então, vejam vocês que, nesse caso, o que vai acontecer? A razão pela qual a pessoa vai ser morta é essa função pública. Seja durante o exercício dela, então você é um policial durante o serviço e você é morto por conta disso. Ou, muitas vezes, pode haver a sua morte em razão dessa função. Então, por exemplo, você está em um dia fora de serviço e você é morto em decorrência da função que você exerce, ok? Então, essas são as primeiras duas hipóteses de cabimento do homicídio funcional. Além disso, além delas, muitas vezes, não é o agente público a pessoa atingida, não é ele o alvo. O alvo serão quem? Serão cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau. Esse terceiro grau você vai ter que memorizar, porque isso cai em prova, em razão dessa condição. Ou seja, se o agente público, em razão desse cargo que ele exerce, ele possui cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, morto, vai ser aplicada a pena em decorrência do homicídio funcional. Então, exemplo. Um delegado de polícia está investigando determinado traficante. O traficante foi lá e matou a companheira desse delegado. Matou um parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa investigação que foi deflagrada. Então, veja, nesse caso, é homicídio funcional? Tranquilamente, ok? Então, veja que o caracterizador
ok? Então, veja que eu vou colocar em um esqueminha agora as naturezas dessas circunstâncias, para vocês entenderem, né, por que é que nós separamos desde a aula passada cada uma delas. Então, olha lá. Parágrafo 1º, todas as três são subjetivas. Parágrafo 2º, inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Então, olha lá. Primeiro, segundo, subjetiva. Terceiro e quarto, objetiva. Exceção, traição, que nós vimos, ok? Quinto, sexto e sétimo, subjetiva. O que nós temos que entender, e isso você vai usar para todos os crimes da parte especial? Veja, circunstâncias subjetivas, pela própria natureza que elas ostentam, elas nunca vão poder ser cumuladas com as outras subjetivas. Então, por exemplo, ou eu matei uma pessoa por um relevante valor social, ou eu matei uma pessoa por uma futilidade. Ou a minha motivação ela é relevante, ou a minha motivação ela é fútil. Ou a minha motivação ela é fútil, ou a minha motivação é porque eu estou sendo investigada por um crime em um determinado inquérito policial, que é o caso do homicídio funcional. Então, veja que o sistema, ele rechaça a cumulatividade de circunstâncias de natureza subjetiva, tá? Por quê, pessoal? Justamente porque são características, né, especiais de cada pessoa. Características subjetivas. Então, não tem como, por uma ficção jurídica, elas serem compatíveis entre si ou se comunicarem entre os coautores. Agora, por outro lado, nos meios de execução, que são as circunstâncias objetivas, nós sempre vamos poder cumular, porque são meios executórios. Então, por exemplo, eu posso matar uma pessoa queimada, lembra? Fogo, que é meio cruel, e posso, além de ter queimado essa pessoa, ter emboscado ela em determinado lugar. Ora, recurso que dificultou a defesa dela. Então, veja, eu me utilizei de fogo, que é uma qualificadora, e me utilizei da emboscada, que é uma outra qualificadora. Mas, como ambas possuem natureza objetiva, eu posso tranquilamente cumular uma com a outra, ok? Então, veja que dentro da matemática do nosso sistema, seria mais ou menos assim. Eu posso ter circunstância objetiva com circunstância objetiva acumulada. Acabamos de ver esse exemplo. Eu posso ter uma circunstância objetiva com uma circunstância subjetiva acumulada. Claro, então, por exemplo, matei uma pessoa asfixiada, inciso 3º, por ciúmes, inciso 2º, tranquilamente. Eu posso ter uma circunstância objetiva com uma objetiva com outra subjetiva, tranquilamente. Então, veja, matei uma pessoa asfixiada, inciso 3º, mediante dissimulação, inciso 4º, por ciúmes, inciso 2º. Posso tranquilamente ter acumulação dessas circunstâncias. Agora, eu não posso ter circunstância subjetiva com circunstância subjetiva. Nunca vai ser admissível. Nunca. Ok? Então, veja que a maior hipótese de incidência no crime de homicídio de circunstâncias são 3. Objetiva com objetiva e subjetiva. Já que subjetiva com subjetiva é nunca. Por isso, meus queridos, que quando vocês assistem os jornais, o máximo que vocês já devem ter ouvido falar com relação às circunstâncias de um homicídio é homicídio triplamente qualificado. Por que tripla? Nunca quádruplo, nunca quíntuplo. Porque o sistema não dá. O sistema ele rechaça. O máximo de acumulação que nós podemos ter no crime de homicídio são de 3 qualificadoras.
desde que duas sejam objetivas e uma subjetiva. Fora disso, não bate. Por quê? Porque se eu jogo outra subjetiva aqui, é incompatível. Não tem como. A motivação, ela sempre é incompatível entre si. Ok? Então, guardem esse detalhe. O que é que vai ser cobrado na sua prova? Vai ser cobrado esse raciocínio implícito. Ok? Por quê? Na verdade, o que eles vão perguntar para você? Candidato, eu posso ter um homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Então, é possível homicídio privilegiado, qualificado? Esse privilégio aqui que está se referindo é um parágrafo primeiro, lembra? Relevante valor social ou moral e sob domínio de violenta emoção mais provocação injusta. Que é uma redução de pena, lembra que nós falamos? E aí a qualificadora seria lá uma das qualificadoras do parágrafo segundo. Veja, é possível, sim, quando? Desde que as circunstâncias que qualificam o crime, é possível, desde que as circunstâncias que qualificam o crime sejam de natureza objetiva. Então, o que está dizendo aqui? Né, naquele nosso quadrinho anterior. Se eu tenho um privilégio aqui, é uma subjetiva, não é? Perfeito. E a qualificadora aqui, eu vou poder ser qual, então? Terceiro ou quarto. Terceiro ou quarto. No quarto, traição, não, ok? Lembra, traição é subjetiva. Então, vai ser possível essa acumulação quando nós trabalharmos com essas circunstâncias objetivas e o privilégio. Se a gente pega uma circunstância do parágrafo 2º, que é subjetiva, feminicídio funcional, não vai ser possível a ocorrência do homicídio privilegiado qualificado, ok? Então, muita atenção, já vi isso sendo cobrado em prova, tá? É perfeitamente possível o homicídio privilegiado e qualificado, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva. Aí é tranquilo, tá? Não tem problema algum essa acumulação, ok? Então, vejam vocês que nós ali, então, vimos também as questões do feminicídio atreladas ao parágrafo 2A. Quem está com o material aí, já coloque em 2A mais parágrafo 2º, inciso 6º. Você sempre vai ter que estudar esses dois casados. Claro, porque um é complemento do outro, ok? E para finalizar esse bloco da aula, rapidinho, nós temos então o homicídio culposo, né? Que pode se manifestar mediante imprudência, negligência ou imperícia. Aqui, meus queridos, veja, a pena é de detenção, ou seja, o regime de cumprimento de pena é muito mais brando, é semiaberto ou aberto, e nós precisamos da existência de um desses fatores, é claro, que atrelados, né, à previsão legal, que é o que nós chamamos também de tipologia culposa. Lá na aula de parte geral, vocês já devem ter estudado com a professora sobre os crimes culposos. Então, aqui também é a primeira hipótese de incidência da modalidade culposa. Qual é o detalhe? Esse crime aqui, ele não é de competência
não é de competência para processo e julgamento do tribunal do júri. Por quê, gente? Porque ele é um crime culposo. Lembra na aula 1, eu falei, gente, aqui, em regra, nós vamos cuidar dos crimes dolosos contra a vida. Se o homicídio ele é culposo, logo ele não é doloso. Então, quem vai processar e julgar esse crime de homicídio culposo? Um juízo criminal comum. Não vai para a competência constitucional estabelecida para o tribunal do júri. Tudo bem, pessoal? Gente, com relação ao crime de homicídio, para finalizar as qualificadoras, o que a gente tinha para estudar, nós já encerramos hoje. Né? Vocês me desculpem a voz, estou afônica, minha voz já é horrível, né? Durante as aulas normais, uma voz de gralha, uma pata, alguma coisa assim, e hoje está ainda mais pior. Né? Mas fiquem aí, não desistam, né? Vamos dar continuidade ainda hoje ao crime de homicídio para finalizar esse crime. Até mais, a gente se vê por aqui.